Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos de volta com mais uma live Gotas de Orvalho. A Deus, o nosso Senhor e Soberano, toda a honra, toda a glória e todo louvor por causa da sua santidade. E nesta manhã nós vamos continuar a apresentação das nossas lives, que durante o primeiro ano da sua existência tem registrado que cada dia pela manhã nós estamos com você nesta caminhada de muita alegria e de muita gratidão. E hoje, sexta-feira, o último dia útil da semana e o último dia da apresentação da live por esta semana, obviamente, nós estamos convidando a todos para esses momentos prazerosos na presença do nosso Deus. E vamos, portanto, iniciar a nossa meditação, porque queremos que você, a sua família, os seus amigos, os irmãos da igreja, aqueles que simpatizam o trabalho que a nossa igreja realiza, nós desejamos que todos sejam ricamente abençoados. Então vamos à nossa meditação. E nós queremos continuar a nossa reflexão lembrando um pouco do clamor que o povo de Deus fez no Egito e o efeito que surtiu, o efeito que se notou como resposta da parte de Deus para esse clamor. Lembrando também aos irmãos que, assim como Israel clamou ao Deus dos céus e alcançou resposta e vitória, nós estamos na mesma situação. E ainda bem que com a mesma condição. Qual é a nossa situação semelhante à de Israel naquele momento? Eles estavam impedidos de desempenharem as suas funções como cidadãos que eram em uma terra estranha. O simples fato de serem estrangeiros não queria dizer que eles tivessem que ser escravos daquela terra onde viviam e tratados como estavam sendo tratados. Era uma situação vexatória, era uma situação indesejável e que provocava muitas dores a todo aquele povo que vivia na terra do Egito, sofrendo aquela escravidão. E de repente o povo se lembra das promessas que o Senhor fez, da aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. E começa a aclamar o Deus de Israel. Qual a condição que nos é atribuída
condição de peregrinos, de escravos. Estamos em uma terra estranha, porque aqui não é o nosso lugar. Nós estamos vivendo uma peregrinação, estamos nos caminhando, andando, nos dirigindo para a nossa pátria celeste. Qual a condição que temos? É que Israel clamou ao Deus dos céus. Ele clamou ao Senhor Deus dos céus. E o seu clamor chegou até os ouvidos de Deus. E aí vem mais uma linguagem para que nos dê a condição de entender como é que Deus se relaciona com aqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor. O clamor daquele povo chegou até aos ouvidos de Deus. E aí é como tem aquele pessoal que lê a Bíblia para perguntar e discutir, e Deus é louco, Deus não é onisciente, Deus não sabe antecipadamente todas as coisas. É verdade, é assim mesmo. Agora nós é que não somos. Nós somos tão limitados que a linguagem tem que ser flexível para que a gente entenda o que é que o livro está dizendo a respeito da posição de Deus em relação ao nosso clamor. Então eu não vou entender se a Bíblia não registrar que Deus ouviu o clamor do seu povo. Por isso é que está escrito que o clamor do povo de Deus chegou aos ouvidos do Senhor. É como se você desse um grito aqui e ele fosse chegar aos ouvidos de Deus. E essa não é a verdade final. A verdade é que Deus não tem problemas, mas eu tenho. Deus não tem limites, mas eu tenho. E é por isso que há essas colocações na linguagem escrita, na revelação de Deus, porque essas revelações foram escritas para nós, que temos os limites e as dificuldades. Elas não foram escritas para Deus, foram escritas para nós. E é por isso que a gente tem que se acostumar com essa linguagem que é meramente uma linguagem voltada para nós, as criaturas humanas. Então, Deus ouviu a oração do seu povo. E é bom a gente relembrar o que diz o texto bíblico, que a gente já leu antes de ontem e ontem, e hoje eu quero repetir para os irmãos, destacando essa atitude de Deus em relação ao clamor dos seus filhos, dos seus servos. Vamos ler em 2, 23 a 25 do Êxodo. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com
Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E aí você nota um equilíbrio, uma perfeição, não somente de linguagem, mas de verdade, que nos anima. Um povo escravo, um povo sem valor para Faraó e os seus concidadãos, um povo sem defesa, de repente descobre que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó ainda estava à disposição e pronto para socorrer o seu povo que estava sofrendo na terra do Egito. Mas, mais tarde, porém, a gente observa quando Deus foi convocar a Moisés para se tornar o libertador, para se tornar o condutor, como é outra linguagem da Escritura, ele tornou-se o condutor do povo. Deus convocou a Moisés para orientar, dirigir e conduzir o povo pelo deserto para a terra de Canaã. Nós lemos aqui no capítulo 3, versículos 7 a 9 do Êxodo: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Vá observando. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Aveu e do Jebuseu, que eram nações ímpias que povoavam aquela região. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram. Aí os irmãos notam, ele viu, ele atentou. A Bíblia diz que ele viu atentamente, dando a entender que Deus não deixou nenhum segundo, nenhum momento, o povo desamparado, o povo abandonado. Ele viu atentamente e ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Então, todas essas palavras, esses verbos, ele viu, ele ouviu, ele atentou, ele desceu, tudo isso para demonstrar o cuidado de Deus para conosco. Ele está atento às nossas dificuldades. Israel estava no Egito escravo ou escravizado, e ele estava atento ao clamor do seu povo. O Estevão, quando foi apedrejado, Estevão é tido como o primeiro mártir do cristianismo, mas a verdade é que ele foi apedrejado até a morte por causa da fé que professava e do testemunho que dava.
Hoje não se apedreja mais crente por causa da fé, do testemunho, da confiança que ele tem no Senhor. Hoje se apedreja crente por outros motivos. Mas Estevão foi apedrejado por causa do seu testemunho e da fé que professava no Deus Todo-Poderoso. E então, no momento em que o levaram para o local do suplício, antes de morrer, ele fez um discurso relembrando aos seus algozes o que Deus realizou durante a libertação de Israel. Ele escolheu esse tema e no seu discurso ele diz no capítulo 7, o versículo 34 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte, referindo-se a essa atitude de Deus em ouvir o clamor do seu povo. Ele disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Estevão estava se referindo ao chamado de Deus para com Moisés para livrar o povo do Egito. E a ideia vem novamente. Tenho visto atentamente. Estevão repete textualmente. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-lo. Agora, para concluir, irmãos e irmãs, eu repeti esses textos e li esses versículos, que eu sei que os irmãos sabem, decorados, exatamente para fixar a nossa atenção na verdade de que Deus está atento para as nossas aflições. Nenhuma escapa da sua atenção. Ele está atento. E é bom que a gente não duvide dessa realidade, porque ele está atento 24 horas em relação a nós. Está entendendo? Em relação a nós, não é em relação a ele. Ele é a eternidade. Quando a gente fala dele, deve relacioná-lo com a eternidade. Quando fala da gente, aí tem que falar de minutos, de horas, de segundos. É uma maravilha a Bíblia, viu? É só a gente procurar entender direitinho. Então, ele cuida da gente 24 horas. Ele está atento 24 horas às nossas dificuldades, às nossas lutas. Mas o que é que está faltando? E ele nos dá promessas. Mais tarde, depois do comando dos reis, da história dos reis, a gente encontra Deus falando a Salomão e dizendo-lhe algo que diz respeito a nós e, é claro, a Salomão e ao povo de Deus naquele tempo. E diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O momento em que Salomão, no momento majestoso do seu reino, quando ele começou a reinar e construiu a casa do rei, a casa de Deus, e fez a inauguração, e os irmãos se lembram dessa história. Então Salomão se levantou com os seus príncipes e seus auxiliares e com todo o povo e orou ao Senhor, agradeceu ao Senhor, bendisse ao Senhor, exaltou o grande Deus, porque lhe deu vitória
naquela intenção de construir a casa do rei e a casa do Senhor. E então aqui agora o Senhor lhe aparece e lhe disse: eu ouvi a tua oração. Agora preste atenção, irmãos e irmãs, o que Deus promete a cada um de nós. Diz ele: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, que é a situação que a gente está vivendo o domínio de uma peste. Está todo mundo gró, ninguém entende nada. E a proteção vem dos sanitaristas, a orientação vem dos sanitaristas, dos infectologistas e outros istas. Mas não acerta nada. O pessoal está querendo acertar. E graças a Deus, porque eles lutam muito e estudam muito e vão para lá e vêm para cá, mas há quase 2 anos que a gente está nessa situação e até agora pouco se sabe acerca deste vírus que está dominando aí. E aí, não, quem salva é a vacina, é claro. Uma peste, uma doença nessa direção que contamina todo mundo com muita facilidade e a gente pensa que é isso, é aquilo e não acerta, aí faz isso e faz aquilo e o povo morrendo. Pois bem, então, se acontece assim, Deus diz a Salomão e diz a nós hoje, no século 21, se eu fechar os céus e não chover, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, aí vem, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso você encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14. Agora preste atenção. Tem a pandemia, está lá. Não sei identificar se essa pandemia é um instrumento do juízo de Deus, porque é um dos instrumentos do juízo de Deus, a peste entre o povo. A Bíblia diz textualmente que a peste é um instrumento de juízo de Deus sobre o povo. O povo incrédulo, arredio, que cada dia mais se dedica à idolatria. Você pode ouvir claramente o chamamento de Deus a esta humanidade inteira, mas nota também a obstinação do povo em continuar pecando. Então tome peste. O segredo, o remédio, está em o povo de Deus se levantar, se humilhar, presta atenção, se humilhar, orar e me buscar, ou buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem coronavírus que se sustente em relação à ação do Todo-Poderoso como resposta do clamor do seu povo, irmãos e irmãs. E aí acontece que o povo
de Deus tem que tomar a posição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o povo de Deus, e a gente não vê nem o sinal, nem o sinal. Qualquer irmão, qualquer irmã que vai dar o testemunho é contando das bênçãos, das maravilhas que eles fazem, que ninguém vê. Ninguém vê o irmão, a irmã chegar diante do altar de Deus para contar: irmãos, eu estive afastado, eu estive distanciado, eu menti, eu pequei, desobedeci, eu fiz e aconteci, e estou aqui agora diante do altar de Deus. Ninguém vê, nenhum. Mas quando vai testemunhar que eu estava orando de madrugada, que eu vi um anjo, eu vi uma asa, eu vi a cabeça de um anjo, mas o Senhor não está exigindo que a gente veja nada, não. É só o que Ele não exige. É que a gente esteja vendo ou sentindo alguma coisa. Ele exige que a gente se humilhe. O povo dele, ele não está nem interessado no resto, por assim dizer, porque o resto não conhece esses recursos que a gente tem à nossa disposição. Se o meu povo se converter, se humilhar e orar e clamar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então o segredo continua com os crentes. A solução continua na mão dos crentes. Temos visto muitas campanhas de oração e cercam o hospital e cercam não sei o quê, e chamam a atenção e vão para a televisão e vão, mas ninguém vê ninguém se convertendo, ninguém se arrependendo, ninguém chorando as suas dificuldades e as suas tribulações. Portanto, Deus está no mesmo canto, no mesmo caminho, com a mesma disposição de dar a resposta ao seu povo, assim como deu a Israel. Temos esta arma segura na mão. Então vamos usá-la. Ninguém impede. Vamos estar diante do altar do Senhor. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. O nome do Deus de Jacó seja engrandecido na nossa vida. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. E eu quero pedir que a oração pelo pastor Lorival, já é um cidadão com uma certa idade e que sofreu um AVC lá na cidade de Irecê, na Bahia. É um irmão que é muito caro para nós e ele está nessa situação e precisa das nossas orações. Não tem nada com o Covid-19, não. É pior do que o Covid-19. Talvez esse seja o 20. Mas o nosso irmão está lá precisando das nossas orações. Vamos agradecer a nossa irmã Maria das Dores Costa. Hoje eu estou vendo a foto dela ali. Ela está ali, entre Maria Pinto e entre as demais que a gente não identifica. As que eu estou identificando: Irmã das Dores Costa, Maria Pinto, Maria Leide, Irmã Nicélia Lima, Irmã Raimunda Marinho, Evangelista João Bosco de Lima, as fotozinhas Eunice, são as que eu posso identificar. Tem outras mais, tem mais de uma dezena. Está ali. Isso nos dá a maior segurança de que estamos reunidos nesta manhã. Deus abençoe
Então vamos colocar o nome desse pessoal: a irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria Feitosa, a nossa irmã Ana Célia, a nossa irmã Saúde Lopes, a nossa irmã Rita Daniel, em Aroeira d'Água, no município de Tabuleiro do Norte. Deus abençoe. Irmã Antônia Gomes, no bairro do Bico Torto, acompanhando também a nossa live. Diana Holanda, no Encanto. Toninha Silva, aqui no Carpina, no município de Apodi. Irmã Ideusa Lima, nunca mais tinha visto a irmã Ideusa aqui. Deus abençoe, no nome de Jesus. Irmã Ideusa, o presbítero Ednilson, família que a gente considera em extremo. Gente que eu via, conhecia ainda bem adolescente, e graças a Deus continuam na fé, fazendo a obra do nosso Deus. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz. Evangelista João Bolso de Lima, aí em Pau dos Ferros. Lindinalva Marroque, em Angicos, acompanhando. Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros. Sila Fernandes, em Apodi. Raimunda Marinho, no Rio Novo. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Maria Leide, em Apodi. Silvia Alves, em Sororoca. Deus abençoe essa família. Maria de Lourdes Fernandes, também em Sororoca, conosco aqui todos os dias. Temos a nossa irmã Raimunda Marinho, já disse, no Rio Novo, né? Jacilene Noronha, aqui em Apodi. Deus abençoe. Irmã Maria Pinto, aqui em Apodi, serva do Senhor. Deus abençoe ricamente. Nicélia Lima, também em Apodi. Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Alzeneide Ercina, em Sororoca. Edith Florencio, também aqui em Apodi. Presbítero Jonas Gomes, em Mossoró. Aparecida Oliveira, a esposa do presbítero Françoeldo Oliveira, no Carpina. Deus abençoe. Arivanilza Germano, eu bati aqui onde não devia e desapareceu, mas volta já. Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Deus abençoe ricamente a nossa irmã e a sua família, aí em Visconde do Rio Branco. Altiva Souza, aqui em Apodi. Valdir Lima, em São Paulo. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Pastor Vielândio, Deus abençoe. Vamos continuar. Sônia Lima, ou Sônia Amorim, aqui em Apodi. Altevi Alves, mora em Apodi, é lá de Sororoca também, o Altevi. Deus abençoe Altevi e a família. José Antônio Germano, o esposo da irmã Arivanilza, em Minas Gerais, em Visconde do Rio Branco. Valdemiro Júnior, aqui em Apodi. Damares Gomes, também em Apodi. Vânia Lúcia, em Apodi. Lucenilda Diógenes e pastor João Alves, em Santa Rosa 2. Deus abençoe. Nicéias Gama, muito bem, irmã Nicéias, é a mãe da irmã Nicéia, né? É a esposa do diácono Luiz Salles.
Deus abençoe. Vanúzia Lopes e a irmã Maria Valdete, em Apodi, muito obrigado pela companhia. Deus abençoe. Continue. Janaína Fernandes em Sororoca. Marilda Micheles, em Santa Catarina. Muito obrigado, Marilda. Deus abençoe o pessoal que você coloca diante do altar de Deus nesta manhã. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus neste momento da oração da fé. Ore comigo, ore conosco, não deixe a live antes de orar. Vamos clamar ao Deus dos céus. Ele está pronto a nos escutar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante do teu altar. Queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, queremos fazer notório a nossa convicção, a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa alegria, porque estamos diante da tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos a estar diante da tua face, ajuda-nos a compreender as nossas responsabilidades como povo de Deus, homens e mulheres que confessam, que confiam, que conhecem o caminho da vitória, Deus de toda a santidade e de toda a verdade. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo ouvinte. Deus de bondade, de misericórdia, estamos diante de ti, tu conheces a nossa limitação, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e queremos confessá-las todas diante de ti, no momento do clamor sobre o altar do Senhor, neste momento do clamor sobre ao altar divino que temos construído para a tua glória e para o teu louvor. Meu Deus, que a tua santidade nos auxilie, nos ajude, nos fortaleça, nos guarde, nos oriente e abençoe a nossa vida para a tua glória e para o teu louvor. Tu és santo, tu és eterno, somos dependentes e queremos fazer a nossa parte e pedimos que o Senhor responda, portanto, a nossa oração, a nossa petição. Nos colocamos diante de ti, Senhor, nos colocamos diante da tua graça e da tua misericórdia. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, nesta manhã de sexta-feira. E nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais uma live Gotas de Orvalho. Deus abençoe e lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.